Como os meninos já disseram, tipo, a violência. Foi uma surpresa não ver a violência assim estampada no quadrinho. E eu achei isso muito interessante, e achei ainda mais interessante as formas como você acaba com um momento que poderia ser muito triste. Tipo, quando as crianças não estão conseguindo, não conseguem dinheiro no sinal, não conseguem comida no lixo. E daí vem aquela personagem da tia e traz comida para eles, e eu acho que isso quebrou uma expectativa de que coisas ruins iriam acontecer. E Uhum. você vê como ela é uma personagem que está querendo o bem daquelas crianças. E eu fiquei me perguntando, tipo, de onde será que veio essa vontade de escrever essa história de um jeito diferente? Mas daí, como você fala que é uma coisa que é uma situação que você vê sempre, é, você consegue tratar isso com mais humanidade, sabe? Não é uma pessoa que está distante, que nunca viu uma pessoa morando na rua falando óbvio, né? Que deve ter muita violência, as crianças são maltratadas. Não, tipo, você fala isso de uma forma muito sensível. E eu gostei muito dessa forma como essa personagem da tia foi inserida. E, assim, o final, com aquele desenho mostrando ela, dá uma aquecidinha assim no coração. E daí eu fiquei me perguntando, tipo, afinal, o que será qual será o conceito de família para o próprio autor? O que será que ele tem para falar sobre família para a gente, já que tem essa família tão separada dessa tia que mora no canto, duas crianças se conhecem aleatoriamente, um gatinho, então, qual o conceito de família que você tem para falar para a gente? Foi legal, muito legal. Então, como tá falando, né, eu morava lá em Bangu. Era uma casa relativamente grande, assim, que a casa lá era de esquina. Sempre morou eu, minha mãe, meu irmão e minha irmã, durante uma parte muito grande, assim, né, principalmente da nossa infância ali, adolescência. E minha mãe, ela tinha uma questão de ajudar as pessoas, assim, que às vezes a gente até ficava brigando com ela, assim, porque, tipo, ela tentava dar de tudo ou mais para as pessoas que não tinham, porque ela sabia que, de certa forma, a gente tem conforto. Então, minha mãe já abrigou muita gente lá em casa, já dormiu muita gente lá em casa, tipo, tanto pernoitou quanto morou mesmo lá em casa. Tanto pessoas da família que estavam com alguma dificuldade, quanto outras pessoas que ela conhecia e colocava lá dentro de casa. Às vezes, questão assim, tipo, de alimentar mesmo. Minha mãe separava uma coisa que a gente poderia, sei lá, comer amanhã para dar para alguém comer hoje, sabe? E hoje a gente tinha, então a gente comia. E aí o amanhã era o Deus proverá, sabe? Então minha mãe sempre teve muito esse espaço de cuidado também com as pessoas. E, e com essa vivência assim muito ampla que eu tive e muito por conta da minha mãe, né, de trazer várias pessoas assim para perto da gente e tal, eu fui, fui entendendo família com esse sentido mais amplo, sabe? Fui entendendo família com essa questão do cuidado, sobretudo, sabe? É, a família, para mim, ele tem esse aspecto de cuidado. E aí, se é da tua família de sangue, se não é, se é alguém que você conheceu, sei lá, na universidade, se é alguém que você trocou ideia no ônibus, sabe? A família, ela tem esse sentido de cuidado para mim. Então para mim isso foi ficando muito aberto, sabe? Esse conceito de família foi ficando muito aberto. Não era mais só eu, minha mãe, minha irmã e meu irmão morando naquela casa. Eram as pessoas que ela trazia, que ela cuidava, que a gente também cuidava. Eram as crianças também, que eu fui babá quando eu era adolescente. Aí eu cuidava de uma série de crianças, assim, que ia para a igreja da minha mãe, deixava a criança lá, eu cuidava da minha irmã pequena, de mais três, quatro crianças. E todo mundo participava ali do meu dia a dia, sabe? Tanto do tipo, caraca, eu não tô aguentando mais vocês, parem de ficar fazendo bagunça, quanto eu mesmo estar interagindo e brincando com as crianças, porque isso era muito divertido. Então, para mim, família foi sendo isso, sabe? Foi sendo esse cuidado, essa troca de afeto e essa troca de questões também, né? Porque não tem, a família, ela não é só esse espaço positivo da coisa, sabe? Ela também é uma série de confrontos, ela é uma série de tensões, e isso diário, assim, sabe? Tensões diárias. Na época que eu era mais novo, morava com a minha mãe, hoje em dia eu não moro, sou alojado e tal, mas na época que eu morava com a minha mãe, a gente brigava muito, assim, brigava muito, muito, muito.
chegou um momento que foi quando eu entrei na universidade, que ela me expulsou de casa. Aí eu falei, pô, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pra casa do meu pai? E aí eu, tipo, o relacionamento com meu pai é horrível, não tive contato com ele quase minha infância toda, minha adolescência toda. Eu falei, pô, não vou pra casa daquele cara, tá ligado? Pra mim ele é quase que um desconhecido. E ele, sabe, ele era meu pai. Agora meu primo, não. Pô, eu troco ideia com meu primo sempre, a gente conversa, a gente briga, a gente faz um monte de coisa. Eu falei, vou lá na casa do meu primo. Falei lá a situação pra ele, não, pode ficar aí, tranquilo e tal. Enfim, aí depois vim morar aqui na universidade, conhecer outras pessoas e tal. Então, só que, tipo assim, o relacionamento com a minha mãe foi melhorando à distância. E ela continua sendo minha mãe, foi ela que me acolheu, ela me protegeu, ela fez uma série de coisas assim, que fez eu existir hoje, sabe? Então é uma dívida, é uma dívida, não é dívida, é esse espaço eterno assim de acolhimento e de cuidado que eu tenho com ela, apesar desses confrontos, e que eu com certeza tenho com outras pessoas também, sabe? Com outras pessoas que eu vou criando laços, que eu vou desenvolvendo isso no decorrer da minha vida.